Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast. Quero agradecer a nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a FV Soluções Contábeis, a Unitar Comunicação e o Terceiro Setor. E hoje a gente trouxe um assunto aqui muito interessante, que é sobre o agronegócio. Nós vamos falar sobre os produtores rurais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que a gente até colocou aqui o nome do nosso episódio de FV Agro. E que esse episódio a gente vai estar sempre fazendo todo mês, trazendo novidades para nossos produtores rurais, não só pessoa física, como pessoa jurídica. E aí a gente trouxe dois colaboradores da nossa empresa que estudam sobre isso e atendem nossos produtores rurais. Uma delas é a Isabela Sanz, que vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre a importância da contabilidade e do livro caixa. Isabela, é um prazer ter aqui no nosso FV Podcast, né? Então, fala para os nossos ouvintes, né, qual a importância do produtor rural ter o seu livro caixa, né, corretinho, com tudo lá, como tem que ser. Então, o prazer é todo meu estar no podcast hoje. O produtor rural, ele precisa do livro caixa para ter um controle de tudo que entra e tudo que sai. Ele serve também para comprovar, as despesas e ter uma análise melhor do negócio e também ajuda na questão de pagar menos imposto. Porque só com ele é possível deduzir esses impostos e essas despesas no final do ano. E aí, sem esse livro caixa, o produtor rural ele acaba pagando mais imposto do que Que ele tributa as notas que ele emitiu, né? isso, exatamente. Com as despesas corretas, ele consegue deduzir, né, utilizando lá o sistema do livro caixa, e sem esse controle, ele já acaba pagando mais imposto por conta disso, porque ele não deduz de forma correta as despesas e acaba tendo uma receita um pouco maior. Então, ele é muito importante nesse caso. A Receita vem aprimorando isso cada dia mais e vem disponibilizando também um sistema de forma gratuita para todos os produtores rurais que precisarem do sistema. E lá dentro dele é bem fácil, prático de usar, mas a gente sempre aconselha, né, ter ao auxílio e ao acompanho de um contador para estar preenchendo tudo de forma legal, corretinha, para no final do ano Na hora de fazer a conseguir declaração fazer do imposto de renda, fazer a importação, né, isso. no caso do livro caixa do produtor rural para a sua declaração de pessoa física, Física, né, isso. que é sempre em março do ano subsequente, o Exato. prazo, né, que começa. Uhum. E nós vamos conversar também um pouquinho, né, com o Gabriel Gaim, que é um prazer tê-lo aqui, tá, Gabriel? Que vai falar um pouquinho para a gente sobre a mudança, né, a transição que houve do talão de papel para a nota fiscal eletrônica, onde muitos produtores rurais tiveram dificuldade, que às vezes o produtor rural não tem o acesso que deveria ter a um computador, a, como que eu vou te dizer, uma informação, ou até mesmo de saber emitir a nota. Então, Gabriel, fala para a gente, né, como que eles podem pedir ajuda, não só na AFV Soluções Contábeis, né, o que que eles podem fazer para eles fazerem a emissão de nota fiscal, que hoje não conseguem mais vender, sem a nota fiscal eletrônica de produtor rural. Não, perfeito. A gente saiu do talãozinho, né, que a gente tinha que ficar lá preenchendo, fazendo a contabilidade lá na mão mesmo, somando, para ver o faturamento para nota fiscal. Isso foi muito bom, muito importante, porque agora a gente tem acesso a um faturamento em 2, 3 minutos ali com um XML, E a informação vai para o e a Estado em informação seguida, né, exatamente, bastante segundos, né. em Antigamente, o segundos. Estado só ficava sabendo na hora que fazia a declaração, que era Defran, Aí né. aí que aconteceu algumas sonegações, né, então a gente já saiu desse patamar aí e a gente está na digitalização. Hoje tem alguns programas gratuitos, como o Sebrae, que fornecem um sistema de emissão de notas ali gratuito, um pouco mais simplificado. Temos os sistemas também terceirizados, que tem algumas informações complementares ali. Mas E o melhor mesmo não é ficar no Sebrae, né, porque eu acho que o sim, Sebrae, cai toda hora, ou ele sim, não fica com esse arquivo, guardado. Ele só não, tem se ele imprimir ou se ele guardar, né, numa pasta dele lá em emissão, porque o perfeito. Sebrae atende o Brasil. Então, Sim. muitas vezes você entra e não consegue consolidar, terminar a nota, tem que ficar tentando até a hora de conseguir. Determinadas operações também o Sebrae não Não faz. não faz ali. Então você Então, o tem conselho que que a gente contratar dá ali é, se ele tiver produção todo mês, tem que fazer uma emissão de nota, o melhor que ele tem a fazer é ele ter um sim, programa de tem um emissão de programa. nota, né,
onde ele possa ter o controle da emissão das notas dele e que ele ali fiscalmente tenha também, né, na base dele, aquilo ali para as informações que ele tem que declarar no imposto de renda no final do ano, Isso né? tudo vai depender ali da operação dele, né? Se ele trabalha com um produto só, se ele trabalha com mais de um, se a emissão de nota é recorrente, se não é. Então, analisando ali a operação dele, dá para saber se dá para ele emitir só pelo Sebrae ou se ele precisa de um sistema mais Um sistema completo. mais robusto ou Isso. que vai atender. E hoje existem sistemas com tudo quanto é tipo de preço, né? E a nós aqui da FV Soluções Contábeis, a gente tem também, a gente faz a emissão de nota para o produtor rural, né? Nós Sim. temos, o departamento também faz a emissão. Então, o produtor rural que tiver dificuldade ou que não souber, né, fazer a emissão da nota, é só fazer um agendamento de um horário com a gente, né? Sim. Que a gente não só ensina, como também quem não quer, não quero aprender, a gente também faz a emissão. Então a gente oferece esse trabalho, né, para os Sim. produtores rurais que às vezes não tem um computador em casa, ou não vale a pena ele comprar aquele computador, ou emite uma quantidade menor de nota e não quer ter esse gasto. Então, nós da FV Soluções Contábeis, nós temos a solução. Qual é a nossa solução? Nós temos a solução que é atendê-lo da maneira que ele quer. E a maneira que ele quer pode ser ou ele, se ele quiser aprender, ou se ele quiser que a gente emita a nota. Correto? Certo. Perfeito. E aqui a gente também analisa a situação do produto dele para ver se tem alguma isenção, se tem algum benefício fiscal ali, que também ajuda ele a economizar o imposto, né? Às vezes tem uma isenção ali de PIS e COFINS pro... Vou dar um caso aqui do boi para abate. Ele tem isenção ali de PIS e COFINS para revendedora. Que muitas vezes eles não sabem, né? Que não sabe. Acaba emitindo a Faz... nota por lá, pelo Sebrae, gratuitamente, mas na Sim, hora que ele vai fechar lá a declaração do imposto de renda, que ele vai ver o valor do imposto. sim, E aí, quando você tem um profissional, né, que saiba o que está fazendo, ou que estude, ou que está por sim. dentro do que está acontecendo, ele vai ter benefícios também na hora de pagar o imposto. É. Vai ficar bem menor o imposto. No caso, o benefício total, né? É. Desde do controle ali do livro caixa até a emissão correta da Da nota. nota. Então, ele vai economizar ali um bom dinheiro Entendi. na operação dele. E, Isabela, qual a importância de ter a contabilidade para o produtor rural? Né? Porque os produtores rurais eles enxergam a contabilidade como uma forma de eles entender o próprio negócio deles, né? Como uma ajuda. Sim, a contabilidade hoje ela é muito importante para o produtor rural, porque ela ajuda, né, a demonstrar onde se a atividade daquele produtor está dando lucro, onde o dinheiro daquela atividade está sendo investido, se vale a pena arrendar, se vale a pena continuar nessa cultura que ele está hoje, ou talvez comprar máquinas, ou até mesmo investir em gado. Então, a contabilidade hoje ela é importante nesses quesitos e também muito importante nas entregas das declarações, entregar dentro do prazo para não ter multas. Se a contabilidade estiver toda corretinha, direitinho, o produtor rural ele pode conseguir crédito rural com taxas menores, maravilhosas, né? entendeu? Então, a contabilidade ela complementa o produtor rural nisso, porque hoje a gente, né, vê a necessidade, né, de investir naquele Na negócio. verdade, eles só vão conseguir esses empréstimos com Isso. taxas mais baratas de financiamento se eles tiverem todos direitinho, realmente. Certinho, Se ele lógico. tiver a contabilidade ou como produtor rural pessoa física ou como Ou produtor rural pessoa jurídica. exatamente. Sem isso, ele não vai nem ele não adianta nem ir ao banco pedir um financiamento, né? Que Verdade. tem realmente financiamentos direcionados. A gente até teve já um podcast aqui onde o especialista falou sobre várias coisas muito legais, né? Projetos que eles financiam com taxas excelentes, mas realmente tem que ter uma contabilidade. Então, daí a importância de mostrar para o produtor rural, né, que quer crescer, que quer melhorar a sua renda familiar, que ele procure um profissional da área contábil e entenda a importância, né? Hoje você não pode ser simplesmente só um produtor rural que vai lá e emite uma notinha fiscal de papel, Sim. entrega lá que ele plantou, que ele colheu, ou o gado ou o leite que ele está tirando da produção dele. Hoje, o produtor rural, ele também precisa melhorar o seu negócio e entender que também não vai conseguir mais sozinho, né? Ir lá uma vez só no seu contador, ou duas, né? Uma que era para quando o talão vencia, para renovar o talão, e outra que era para fazer as declarações anual. Então, hoje, o produtor rural que quer crescer, ele tem que procurar um profissional para quê? Para conseguir entender melhor
e acompanhar a legislação. Exatamente. Daí a importância, né, de estar, né, procurar um profissional habilitado nesse tipo de negócio. Exato. A outra coisa que eu queria te perguntar, Gabriel, que eu acho também muito importante eles saberem a diferença, é o seguinte: a gente tem tanto o produtor rural, pessoa física, quanto o do CNPJ. E quando que eles têm, quando que o produtor rural, pessoa física, seria legal ele abrir um CNPJ? Existe um momento certo para isso? Existe um momento onde é necessário ele abrir um CNPJ? Explica um pouquinho isso aí para nós. Então, vai depender muito. Se ele é um produtor rural menor, que ele tem uma operação ali menor, que ele tem um gado ali menor, tem uma produção menor, é mais interessante ele ficar como pessoa física, fazendo um controle ali pelo livro caixa. Agora, se ele já tem uma fazenda com plantação, com gado, com um volume maior ali E com outras operações, com né, outras dentro da operações, mesma fazenda? perfeito. Já é mais interessante você abrir ali um CNPJ para você conseguir uma isenção, conseguir um crédito às vezes melhor, às vezes está querendo investir em maquinário, porque hoje em dia o agro também, não só na contabilidade atualizou, mas o próprio agro mesmo. Hoje em dia tem pulverização de drone, tem maquinários que Eletrônicos, que já já fazem, colheita, fazem né, a colheita que ali. anda mais rápido que a mão de obra humana, Uma, você quer dizer, né? isso. A atualização geral do agro, né? Não só dessa parte. Que, na verdade, Então, nós estamos passando por uma reformulação geral, não é só sim, né, o produtor rural é um pedacinho da reformulação, sim. né, que está sendo feita, que eles não esqueceram do agro também. Então, Não, ali, é, e nós, FV Agro, não poderíamos também esquecer, né, de dar essas dicas e ajudar nossos produtores rurais, né? Nós sim, temos as sim. ordens. Isabela, uma coisa também que eu queria saber de você é que todo produtor rural, ele precisa todo ano fazer o ITR e o CCIR. Sim. Fala um pouquinho para a gente, né, da importância, né, de entregar essas declarações, né? Sim. O ITR, ele é um imposto territorial rural. Ele incide sobre a área da terra, né, a terra rural ali. Muitos produtores acabam pagando esse imposto de forma errada por falta de orientação, né? E ele sempre está vinculado com o CCIR, que a gente também não pode esquecer. Ele é emitido pelo INCRA e é o cadastro da propriedade. Esses dois precisam estar sempre regularizados em dia para que assim o produtor rural consiga fazer financiamentos para não ter problemas futuros, E talvez a até gente com percebeu isso porque com clientes novos que às vezes surgiam para a gente, eles chegavam aqui para fazer o ITR. isso, E aí falava assim, exatamente. Isabela, olha o CCIR. Quando ia olhar o CCIR, o cara estava assim, 4, 5 anos atrasado no CCIR. Exato. Porque um tem que complementar o outro ali nas E informações, né? Se mas aí que um está o bater com o problema. outro, Se a gente não fala com ele que era o dono, não passa não para a sai. gente. Exato. Você está entendendo a importância de se ter um profissional? Aí quando a gente ia falar para ele, "Ó, o senhor está atrasado 4, 5 anos, que susto. O que é isso? Sim, Nunca vi isso. Eu tenho que pagar isso mesmo?" Então, daí a importância sim. de entender que ele não está obrigado, mas está obrigado pelo governo, não por nós. Nós estamos aqui para ajudá-lo, para assessorá-lo a entender, né, a importância de estar com essas coisas, né, uma completando a outra. E também a questão da atualização do valor da terra, né? Isso, Porque exato. quando você faz o ITR, muitas vezes a ITR não está, ela não está, como que eu vou falar, atualizada com o valor real, o Real. valor de mercado da terra. Sim. E aí você está pagando um imposto baixo, muito diferente do valor real da terra. Daí a importância de você também, produtor rural, buscar, né, Sim. atualizar o valor da terra nua na hora de fazer a sua declaração, né? E você daí ter a sua declaração de forma correta, porque o governo também está atento a isso agora. Exato. Então é muito importante a gente ficar atento a esse tipo de informação. E o produtor rural também, porque existem os que são mais informados e os que não estão tão informados sobre isso. Então, quem tem lá seu pedacinho de terra, seu sítio, né, ou sua fazenda, ou que tenha outras profissões e tem uma fazenda lá para passar o fim de semana, se atente para isso também, porque é importante ter isso atualizado e linkado com o imposto de renda da sua pessoa física, Exato. que isso tudo vai estar, né? É um conjunto de informações que na hora das declarações de final de ano a gente tem que
botar isso tudo no pacotinho ali, tá todas as informações, e aí é a hora que você vai ver se, como pessoa física, você não faz o livro caixa, você vai tributar a receita e só vai ter aquela dedução que existe para os produtores rurais que não têm livro caixa, né? Verdade. Então você tem que, no caso, analisar, fazer uma análise tributária do que é melhor. Se é melhor fazer o livro caixa ou simplesmente pagar pela, né, pela presunção que o governo dá ali. Exato. Então você tem que analisar o que é melhor. Se é melhor pegar as notas de todas as despesas e lançar, ou se usar, né, o crédito ali, o valor que o governo dá de percentual em cima do que vai ser tributado na sua declaração. Então, daí a importância de você ter um profissional e conversar com ele para ele estudar, porque cada caso é um caso, correto? E é importante ressaltar também que, caso haja transferência de terras, não é interessante não só informar no ITR essas mudanças, também precisa informar ao INCRA, porque caso haja troca, né, em qualquer titularidade, Propriedade, né? endereço, valor, qualquer tipo de troca que ocorra dentro do ITR, é importante também avisar o INCRA, porque senão ele não vai conseguir emitir o CCIR dele no final do ano. Então, por isso que a gente fala que um complementa o outro. Porque se um estiver andando por um caminho e o outro por outro, ele não vai conseguir emitir nenhuma das duas guias. Então, é muito importante que qualquer tipo de alteração que tenha no ITR seja também informada ao INCRA. Ao INCRA. Isso. E uma outra coisa até que aconteceu, um exemplo prático que aconteceu com a gente aqui, foi de uma pessoa jurídica que vendeu uma propriedade. E aí a empresa que comprou lá, ela não se atualizou. E todo ano, quando a gente, né, não era nem obrigação nossa, mas a gente todo ano lá olhava, a gente ia fazer. Como ele não foi na Receita Federal atualizar os dados, tirando do nome, né? Pegando lá a declaração e passando, né, a transferência de propriedade, a empresa pela qual estava responsável por aquela propriedade, quando a gente fez a declaração um ano e testou, a declaração passou. Então, ou seja, quem comprou não se ligou em fazer a transferência e mudar na receita. E aí ficou na antiga empresa. E aí, como que a empresa descobriu isso? Ela foi vender uma outra propriedade e deu uma pendência. E aí ele falou assim: mas, poxa, isso aí não está mais no meu nome? Sim. Não, está sim. Você já vendeu, já recebeu, mas a empresa que comprou não fez a alteração no cadastro. Daí também a importância de se fazer a alteração, né? Quando você passa a propriedade, tem que ir lá na Receita Federal e mudar aquela propriedade para o nome de quem fez efetivamente a compra. Senão, na hora de fazer a declaração do imposto, se ele está achando que o outro que comprou lá fez a declaração, o outro não fez porque tá achando que está tudo bem. É. E aí, qualquer coisa que ele for vender aqui, na hora que ele for tirar uma certidão negativa, vai sair lá que a dívida continua para ele ainda. Por quê? Porque a pessoa que comprou não fez a alteração de cadastro, de transferência da propriedade. Então, Exatamente. é uma coisa besta, Sim, mas besta essa que causa problema para as duas partes, para quem vendeu e para quem comprou. exatamente. Só que quem vendeu, na minha, né, não tem a responsabilidade tanta, porque, na verdade, ele passou, né, aquela responsabilidade para quem comprou. Mas só que ele também vai sofrer penalização, né, caso a pessoa que comprou não faça essa transferência. Então, também tem que ter essa atenção. Exato. Né? É muito importante também ter essa atenção. E a questão, Gabriel, da fiscalização digital e dessa parte da tecnologia no agronegócio também deu uma mudada. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente, né, desse aspecto, que antes não havia tanta fiscalização, né, e não era tão fácil fiscalizar como está sendo agora de forma eletrônica. De toda e qualquer nota de qualquer produtor rural que seja emitida, ela chega lá na Receita rapidinho. E antes eles não tinham esse controle. Até se o cara não quisesse declarar alguma nota ali de papel ou pulasse no talão alguma coisa, só se houvesse uma fiscalização física Sim. que a Receita iria descobrir. Então, a gente passou pela digitalização e a Receita também, ela acompanha essa digitalização, né? Ela tá ali o tempo todo arrumando uma forma de fiscalizar, de cobrar o imposto, de fazer a apuração. Os auditores estão ali o tempo todo verificando se a apuração que a gente fez da empresa está correta, se não faltou nenhuma nota. Às vezes o cliente deixa de enviar uma nota e passa ali, depois a gente corrige.
Então a Receita Federal está o tempo todo ali fiscalizando a gente. E do mesmo jeito que a gente tem mecanismo para facilitar o nosso serviço, a Receita Federal também tem para auditar a gente ali o tempo todo. Então, na verdade, a nota fiscal, ela facilitou Facilitou a a fiscalização, fiscalização, né? evitando ali a sonegação, né? E até É, até mesmo a máquina ali, se você passar muita, um volume muito grande na sua máquina de cartão, a Receita também tem acesso a isso, porque o Banco Central ele é obrigado a informar esse valor. Então, não tem muito para onde correr, né, entre aspas. então, o Eu- produtor rural hoje também está, né, sendo, o que ele não era tão vigiado antigamente, ele passou a ser vigiado, e daí a importância de você buscar, né, fazer as coisas de uma forma coerente e certa, Sim, para não, né, não cair, né, na desinformação e sim, realmente ser autuado, né. Então, o produtor rural também, que não era tão vigiado, passou a ser vigiado, correto? sim, perfeito. E a outra coisa, Isabela, para fechar, né, você quer deixar alguma dica em relação para nossos produtores rurais que estão nos ouvindo, né? Tudo que foi falado aqui no nosso programa, acho muito importante, né? Ficar atento a todos esses pontos que a gente levantou aqui hoje. Gostaria de frisar também que é muito importante procurar um contador para auxiliar vocês em todos esses trâmites, tanto na nota fiscal, quanto nas declarações, quanto no livro caixa. É muito importante e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês no que for necessário. A gente também tem, né, a gente pode, quem tiver dúvida, quiser, né, nos ligar, a gente, né, Uhum. atende, faz uma consultoria, Exatamente. verificar se a forma que hoje ele está fazendo lá o livro caixa é melhor, se é melhor por estimativa, se é melhor pelo livro caixa, se é melhor pela PJ, como o Gabriel falou aí, né, que também é uma análise que tem que ser feita. Perfeito. E aí, ver aonde que a pessoa se encaixa, porque cada produtor rural é um produtor rural. Tem né, tem a renda familiar e tem rendas familiares que são pequenos negócios, Sim, sim, médios e grandes mesmo, sim. né. Então, são formas de enxergar de formas diferentes, mas que cada um tem a sua importância. Cada E, tem um na caso. verdade, todos têm que fazer todas as declarações, independente de ser pequeno, grande ou médio. Exato. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Não tem jeito. Uhum. Então, eu penso que os deveres, né, têm que ser cumpridos e as obrigações não tem jeito, elas têm que serem feitas, não tem jeito, não temos opções em relação a isso, É verdade. né. E o planejamento tributário é essencial em qualquer tipo de caso, né? Porque com planejamento ali a gente vai conseguir economizar imposto, adequar a empresa ali ao patamar dela, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. E a emissão de nota também, de uma forma correta, é muito importante. Tem o CFOP, que tem o CST, que às vezes ele está emitindo a nota de uma forma errada, então é É importante essencial ter esse engajamento, né, se e entender Acompanhamento, né? que esse hoje, né, acompanhamento, ele não vai exatamente. conseguir mais ir lá, pegar uma canetinha e escrever no talão, Sim, entregar a notinha para lá, que eram 4 vias, uma para cá, outra para lá, outra para lá, É né. verdade. Então isso meio que acabou, né. sim, E aí veio a era digital para os produtores rurais. Então hoje a gente deu uma pequena, né, lembrada para vocês da importância do agronegócio e do produtor rural, que é um serviço que a gente faz aqui também, algumas dicas, né, que ficam para vocês aí. Sempre a gente vai estar, botando para vocês aqui no nosso canal do YouTube algumas coisas que são relevantes para essa área. Tudo que tiver de diferente, a gente promete estar aqui trazendo para vocês. E, né, se vocês tiverem alguma dúvida, pode contar com a nossa equipe, que está especializada em atendê-los da melhor maneira possível, né? E tentar, né, que vocês superem as dificuldades que às vezes o produtor rural não tem essa, né, essa, como que eu vou dizer, um computador em casa, uma disponibilidade, então pode contar com a FV Soluções Contábeis, porque nós estamos aqui e vamos ajudar, Sempre. tá bom, gente? Até o nosso próximo episódio. Agradecer a nossos patrocinadores, que é a FV Soluções, a Unitar Comunicação, o Cicobi Fluminense e o Terceiro Setor. Obrigada, gente.